Seja bem-vindo a mais um episódio do Arca Podcast. E hoje nós vamos conversar um assunto onde praticamente todo mundo vive, mas ninguém consegue conversar ele sem ter vergonha ou sem preconceito. Nós vamos falar sobre sexo, pornografia, casamento, vício, masculinidade e também igreja. E como tudo isso afeta a nossa saúde emocional. O nosso convidado de hoje, ele tem mais de 12 mil horas ouvindo pessoas em consultório. Ele é psicólogo, sexólogo, terapeuta de casais e também pastor. É com muita satisfação que hoje eu recebo aqui Fáine Torres. Muito obrigado pela presença. Gino, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cara, por que muita gente se incomoda ao falar de sexo ainda? Em pleno 2026, final da Copa já, mas muita gente tem vergonha de poder falar sobre esse assunto até hoje, inclusive dentro das igrejas. No meio secular, é muito comum falar sobre sexo, por exemplo, ali no ambiente de trabalho, mas para o homem, muito mais facilidade de poder falar, mas sempre contando vantagem. Ah, porque eu já fiquei com tantas, eu faço aquilo Sim. outro, eu chego em casa e vou tirar 3. Gosta de contar vantagem, mas na prática mesmo não é tão assim. Mas isso acontece muito porque nós não fomos ensinados a falar da forma correta sobre sexo. A gente aprendeu na vivência e ali com a vida. Sim. Mas quando a gente está palestrando, por exemplo, né, até mesmo na terapia de casal, a gente sempre pergunta, né, se os seus pais, se os pais dessa pessoa já falaram sobre sexo com ela. A grande maioria, ainda mais em palestras, às vezes com mais 100, 200 pessoas, 95% vão dizer que os pais nunca conversaram sobre sexo com os isso, cara? filhos. Hoje que é mais diferente, né? Hoje pessoas como nós, assim, que temos filhos, a gente Sim. já sabe ou nós somos obrigados a falar sobre sexo com É nossos isso aí. filhos. Mas antigamente, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, era muito mais difícil. Ainda mais pegar a geração dos nossos pais, nossos avós, Pior ainda. pior ainda. E você acha que ainda tem muita gente, então, por conta disso, sofrendo em silêncio e que não consegue procurar uma ajuda? Bastante, e muita. Tem muitas pessoas que chegam a procurar, por exemplo, né, um psicólogo, um sexólogo, exatamente porque não conseguem ter confiança em conversar com ninguém. Então, até chegar para poder pedir ajuda, a pessoa já sofreu bastante, Sim. tentando se resolver sozinha, seja com vício em pornografia, por exemplo, seja até, por exemplo, eu tenho muitos homens que têm disfunções sexuais, ejaculação precoce, disfunção erétil. Então, mesmo assim, a pessoa fica ali durante um bom tempo até ela conseguir criar coragem para chegar e se expor em relação a E isso. isso é tudo hormonal ou é psicológico mesmo, mental, essas disfunções do homem? A grande maioria delas, né, vou colocar as principais, que seja ejaculação precoce, né, que é o quê? É quando a pessoa não consegue segurar ali para ter orgasmo. Então, de acordo, né, com a urologia, uma ejaculação precoce ela é considerada quando a pessoa ela não consegue segurar ali por menos de 2 minutos. É. E eu atendo muitas pessoas que às vezes vai 30 segundos, o famoso 2 pedaladas, a corrente solta. Né? Então, às vezes a pessoa ela vai, então ela não consegue segurar muito bem e já acaba perdendo ali, né, a ejaculação nesse momento, ou também em relação à ereção, ou quando a pessoa não consegue nem ter ereção, ou quando tem, mas já perde durante o ato. 95% das vezes também são de questões mais emocionais do que fisiológicas. Interessante. E de onde nasceu esse interesse pela mente humana, Fine? Ser bem sincero, tá? Foi com Silas Malafaia. Que isso, cara? Então é antigo essa. Essa é antiga. Na verdade, eu lembro que, desde novo, eu ouvia muito o programa de Silas Malafaia com meu pai, que passava na Band, o Rede TV, enfim. Sim. E aí eu achava muito bacana, né? Ele falava sobre a forma que ele conduzia ali, a oratória dele, que eu achava muito legal. Ele sempre falava que era psicólogo, né? Eu trazia alguns atendimentos dele. Sim. Então, desde novo, eu sempre quis trabalhar nesse meio evangélico. Só que até então, o meu desejo, eu achava que o meu chamado era trabalhar com música. Então, eu já fui líder de louvor, já toquei, já, Que isso. por mais que eu não sou muito bom, não é à toa que eu parei de tocar na igreja hoje por causa disso, mas eu sempre tive o desejo de trabalhar. Então, assim, eu falava assim, Deus, mas como é que eu vou servir o Senhor? Como é que eu vou exercer meu chamado? Isso adolescente ainda. Então, quando eu vi ali as pregações de Silas Malafaia, então começou a crescer em mim essa vontade de poder ser psicólogo também. Legal. Mesmo que eu sou formado, eu tenho algumas graduações, né? Então eu sou formado, eu sou técnico em mecatrônica, eu tenho curso de solda, curso de inspetor de solda. Que isso. Trabalhei durante 10 anos, né, na usina mecânica, só que mesmo assim, estando lá dentro, ainda assim, o meu desejo por poder cuidar de pessoas era maior do que poder cuidar de máquinas, por exemplo. Aí, cara,
em que momento dos estudos ali que você se despertou em estudar sexualidade? Logo após, né, eu comecei a faculdade em 2011. Então, logo após que eu comecei a faculdade, já fazendo até você não perguntou, eu vou antecipar. Né, eu comecei a faculdade, na época eu era líder de evangelismo, não sei, na Sim. igreja que eu era antes. E aí, lá, tinha mais ou menos 45 pessoas, onde eram 40 mulheres e 5 homens. Nossa, Só Deus. que desses 5 homens, né, 4 não eram muito homens, Hum. e um era eu. Né, então, só que aí lá, eu conheci a pessoa que eu estou casado hoje, que é a Gabi. Então, eu e minha esposa, Legal. nós nos conhecemos na faculdade. Então, algumas pessoas falavam assim, Fábio, vocês dois são crentes, vocês não fazem nada, vocês não fumam, não bebem, não vai no show, Santarrão. né, são tudo santo demais, não faz nada de errado aqui. Por que não começa a namorar vocês dois, então? Sim. E aí, né, eu ali, a gente comecei a olhar, falei assim, não sei se é meu tipo. E aí, então a gente começou a Ah, não, conversar. Gabi olhou pra você e falou que não era o tipo dele, Não, Gabi. mas pior foi ela. Pior foi ela ainda. Isso eu falo isso pra você agora, Gabi. Toda vez que a gente vai palestrar, eu falo isso com ela. E aí, com mais ou menos um terceiro semestre, mais ou menos, da faculdade, e aí de tanto pessoal falar, eu pensei assim comigo, não, peraí, já que tá falando demais, por que não tentar? Vamos ver o que acontece. E aí eu virei pra ela e falei assim, era eu que dava carona pra ela, inclusive, ainda, hein? Aí eu cheguei Nossa. pra ela e falei assim, Gabi, esse povo bobo, né, da faculdade, falando assim que nós podíamos namorar, né? Nada a ver um negócio desse, né? Doido querer falar, pedir ela em namoro e não pedia. E aí eu falei assim, ô Gabi, vamos fazer o seguinte, para poder tirar dúvida, o que você acha da gente poder orar? É porque crente, né, irmãos? Crente não chega namorando de cara assim, não. Crente primeiro ora, para depois fazer alguma coisa. E aí chamou ela para poder orar, e aí ela foi e me deu um fora gospel, que eu nunca Ah, tinha tomado na vida. Ela virou para mim assim, Gabriela Arruda, que eu não esqueço disso até hoje. Ela virou para mim e falou assim, eu não oro com quem eu não tenho propósito de meu casamento. Deus. Eu falei, não, beleza, tudo certo, toca aqui, vamos continuar sendo amigos aqui na escola, a gente fazia parte do mesmo grupinho ali da faculdade, Sim. né? Mas tá tudo certo, você vai embora a pé daqui a pouco, não te leva mais para casa, mas tá tudo certo. E aí, então, que nós começamos, né? Passou ali 9 meses, e aí que a Gabi veio, e do nada que ela me deu uma cortada gospel, mas ela foi também deu uma cantada gospel. Passou 9 meses, uma gestação, um tempo profético. A Estava eu no glória. churrasco, meia-noite, ela virou para mim e falou o seguinte, né? Do nada, mandou uma mensagem falando o seguinte: deixará o homem pai e mãe, unirá sua mulher Uai. e se tornarão uma só carne. Só peguei a mensagem e falei assim: não é possível que essa irmã, uma hora dessa, me dando a cantada gospel. E aí você acha que eu aceitei, irmão? É Lógico. lógico que aceitei, Você não podia dar o fora não, nela. o homem é tudo bobo, o homem não sabe segurar as pontas. É lógico que eu aceitei. E aí a gente começou a se relacionar, né? Então ali nós começamos a namorar, né, no terceiro semestre da faculdade, casamos no sétimo, então a gente namorou só mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses mais ou menos. Trem E que aí, também não pode namorar muito. não pode namorar muito, né? Fica. Hormônio não converte. Não vai. Então, assim, tem que ter hormônio, irmãos. Deixando claro aqui, tá? Não existe essa de namorar em santidade sem não ter desejo. Se não tem desejo, alguma coisa está errada. Fique bem claro aqui. E aí, logo depois que a gente foi, nós formamos, e aí estava, né, eu e ela pensando o que nós iríamos fazer, né, profissionalmente, que aí surgiu um desejo. Porque na época nós já éramos líderes de jovens, inclusive na LAR. Então Legal. nós fazíamos muitos seminários, né, lá sobre sexualidade e tudo mais, então a gente começou a aprofundar muito nessa área, e aí a gente viu a necessidade dos jovens. E tanto necessidade da igreja em relação, né, a falar sobre isso, porque é algo que não se fala abertamente. Claro. Mesmo em 2026 já não se fala tanto assim, mas 2016, 2017, quando nós começamos a faculdade em 2010, 2011, não falava-se tanto. Sim. Então veio um desejo, né, de poder estudar mais sobre sexualidade também. E no meio da igreja, teve resistência em receber esse assunto? Que era uma novidade. Graças a Deus, pela graça de Deus mesmo, na nossa igreja, na igreja lá, que na época era antiga FPN, foi para as nações, Sim. então a gente nunca teve dificuldade, né? O nosso apóstolo Legal. sempre deu muita liberdade para a gente em relação a isso. E graças a essa liberdade, então abriu-se várias portas para que nós pudéssemos falar também em outras igrejas. Inclusive, as igrejas que a gente já palestrou já em centenas e centenas de igrejas. Sim. As igrejas que a gente mais palestra já foi inclusive na Assembleia de Deus. Legal. Que é tido como se fosse uma igreja muito fechada, Sim. mas também hoje está conseguindo reconhecer, né, a necessidade de poder falar sobre esse assunto também. Então, no Instagram, a gente já teve já muitas críticas, muitas pessoas já assim olhando meio torto. Sim, porque você fala abertamente no seu Instagram sobre pornografia, sexo, masturbação, tudo você fala muito abertamente.
Exato. tamanho de pênis, você Isso. fala mesmo sem medo a respeito do assunto. E isso a gente tava até conversando, o próprio Instagram bane muitas das vezes o assunto, né? Então, imagina só, se até o Instagram bane, imagina só que muitas pessoas que já carregam traumas, já carregam os preconceitos, elas também se banem em relação a esse assunto. Porque tem muita gente que acha que a sexualidade é como se fosse um cômodo isolado da casa. Principalmente quando se casa. Quando vai casar, ó, eu já atendi jovem demais assim, que pensava assim, ainda mais quando eu era pastor de jovens, falava o seguinte, ô Fábio, quando eu casar, eu vou matar o que tá me matando. Vou viver de sexo. Respirou, Alguém conta pra ele? retaca. Só que depois que ele vai ver que depois que se casa, a vontade de matar vai se matar o esposo, matar a É isso esposa. aí. E o sexo, meu irmão, vai ser quase uma das últimas coisas que vai É isso acontecer. aí. Né? Então, mas isso porque a gente cria expectativa demais sobre esse assunto e a gente acha que vai ser só chegar e viver. Sim. Só que tem toda uma construção da sexualidade em relação a isso. E aí que muitas pessoas se frustram porque não conhecem o corpo, não conhecem sobre desejo, acham que, como eu falei, é só um cômodo isolado da casa que de vez em quando você vai ali, mas não faz a manutenção disso. Então isso que é prejudicial no casamento e faz com que o desejo também esfrie. E no casamento é muito comum, igual você disse, que o sexo de fato ele deixa de ser a primeira opção. Como não deixar cair na rotina esse casamento? E quando cair, como que faz para retornar? Então, olha só, né? Tecnicamente, existem dois tipos de desejo. Isso é muito bom de você poder ouvir. Esse primeiro desejo, chamado desejo espontâneo. Esse desejo espontâneo é quando você começou a conhecer aquela pessoa e é aquele desejo que é só de você poder encostar que já pega Sim. fogo, não precisa de esforço nenhum. Você fica imaginando, poxa, como é que vai ser? E a primeira vez que eu for encostar nela, que eu pegar, que fizer aquilo outro. Então trabalha muito com a imaginação. É quando você Sim. começa a imaginar o corpo da pessoa, começa a montar várias cenas. Só que depois que você já se casa, esse desejo, ele sai de cena. Porque você já aprendeu com o comodismo. Então você já conhece, já não tem mais, né, ali toda aquele pensamento de como vai ser. Sim. E aí vem entrar o segundo tipo de desejo, que é o desejo responsivo. Para todo casamento, escute muito bem isso. O desejo responsivo, ele é para casamentos, para relacionamentos duradouros, há muito tempo. Então ele é mais ou menos no terceiro ano de casamento, já começa, terceiro mês inclusive, já começa a entrar esse desejo. É onde que você vai ter que se responsabilizar por esse desejo. Ou seja, não vai adiantar simplesmente você achar que vai estar. Imagina só. Imagina um casal que tem filhos. Sim. É o nosso caso, por exemplo. Então, nem sempre você. Imagina, você trabalha o dia inteiro, resolve um monte de coisa, Sim. tem que preocupar com o financeiro, e paga conta, e cuida de menino, e arruma casa, e faz um monte de coisa. Nem sempre você vai estar predisposto ali à relação sexual. Sim. Então, esse desejo responsivo é quando você começa a provocar esse desejo. Isso não tem nada a ver com falta de hormônio, no caso do homem ali, testosterona, ou da mulher, o hormônio dela. Não tem nada a ver em relação a isso. Isso faz parte da dinâmica natural do ser humano. E como já se tornar o comum, que você já conhece, então a tendência é perder um pouco o desejo. Que é um exemplo, a pessoa pode pensar no carro que ela quiser, pode pensar na casa que ela quiser, mas logo depois que ela adquire, passa-se poucas semanas, e aí todo aquele vislumbre que tinha por aquele carro, aquela casa ou Sim. aquele bem, já diminui. Em relação ao sexo, é a mesma coisa. Então é preciso fazer a manutenção. Como é que é essa manutenção? Mandar mensagem. É você poder começar estimulando a sua parceira. É você poder começar ali ter um pouco mais de erotismo. Erotismo não é pornografia. Erotismo é quando você já começa a ter aquelas brincadeiras sexuais com a esposa, com o esposo, tem aquelas carícias. Muitos homens perdem um pouco aquele tato de poder chegar e puxar o cabelo, Sim. né, aquela coisa um pouco mais erótico nesse sentido. Então isso que faz parte da manutenção do desejo ao longo do Eu casamento. ia deixar para o final algumas perguntas que seguidores fez, mas encaixa perfeitamente nisso que a gente está falando sobre esse erotismo, que são as fantasias. Até onde elas não se tornam um pecado perante a Bíblia entre o casal? A fantasia, ela é benéfica. A gente consegue encontrar um pouco dessa fantasia, sabe aonde? Cantares capítulo Eu 4. ia falar exatamente, Cantar. Cantares é uma declaração de Salomão para Sulamita e depois Sulamita para Salomão. E Salomão ele é tão fantástico porque ele tem as preliminares ali com 5 sentidos. Sim. Olha só, Salomão ele começa descrevendo o Sulamita de alto a baixo. Ele começa falando dos cabelos, fala sobre os olhos, sobre o nariz, sobre a boca, e tem todo o erotismo, porque a sua boca é como se fosse leite e mel. Sim. Aí depois chega nos seios, seus seios são como duas romãs. Então olha só, já fala do paladar. Aí depois chega no umbigo, seu umbigo com uma taça de vinho.
Imagina só, tenta fantasiar na sua cabeça hein, agora. Nem imagina você pegando sua Mas esposa. imagina sua mulher aí. Não é Sulamita, não. Sulamita de Salomão e outra mulher também não é sua. É a sua mulher, varão. Em nome de Jesus. Esqueça dela, por favor. Daqui a pouco estão falando assim, não, que o pastor Fábio me ensinou a fantasiar a mulher de Salomão. Não, pelo amor de Deus, gente. Não, se você fizer isso, vai ficar broxa, tô avisando. Então imagina só, ele começa a fantasiar toda a Sulamita nesse sentido, e ele começa a trazer esse erotismo, que é o quê? Ele vai comparando as características do corpo dela com alguma coisa que é palatável. Sim. Aí chega no umbigo, aí depois ele fala das coxas, que suas coxas né, são como duas torres, tal. E aí você imagina só, já vou responder de uma vez, se me permite. Claro. Sexo oral é pecado? Pegando esse gancho desse exemplo, Salomão ele começou falando do cabelo, dos olhos, do nariz, da boca, do queixo, do pescoço, dos seios, do umbigo, foi pra coxa. Você poder sair do umbigo pra coxa, você passa onde, irmão? Tem que passar em algum lugar. Tem que pagar um pedágio. Fala sério. E Salomão tem todo esse erotismo da boca, né? Então fala sobre leite e mel, romance, vinho, só coisa que você degusta. Então, por mais que na Bíblia não tenha nada específico falando a favor ou contra do sexo oral, mas a gente já consegue entender que toda essa oralidade faz sentido ali em relação ao sexo oral também. Alguns teólogos vão dizer que quando Salomão fala sobre as flores, né, sobre o jardim, e Sulamita já fala no versículo 16, Cantares 4, se não estou enganado, ela fala o seguinte: saborei das minhas flores, entre sobre o meu jardim. Alguns teólogos falam que o jardim é uma analogia à vulva da mulher. O que é vulva? É a parte da região genital da mulher. Então, nesse sentido, Eu vi mesmo, de fato. Né, o sexo oral, então, não tem um problema, é de Deus demais, irmão. Escuta isso, irmão. Dá um zoom aqui, em nome de Jesus. Cai de boca. Só vai, irmão. Cara, e a fantasia a gente entra no malefício dela, que é quando a pessoa já tem uma mente viciada na pornografia e ele traz aquela fantasia pra dentro do casamento e a gente entra num problema. Exatamente. Aí, irmão, olha só, a gente começou falando de Salomão aqui, mas Salomão ele fantasiava a Sulamita. Ele trazia objetos ali do contexto deles para poder trazer esse erotismo. Agora, não vai adiantar você poder querer vestir a sua esposa de tiazinha. Você poder querer falar assim, vamos vestir de enfermeira. Sua esposa não é enfermeira? Não vai vestir de enfermeira, pelo amor de Deus. Então a grande questão que é dessas fantasias que é prejudicial, por causa que o homem ele já é acostumado a fantasiar através da pornografia. Todo homem já viu pornografia algumas vezes, não é nenhuma, algumas vezes na vida, principalmente depois dos seus 10, 11, 12, 13 anos de idade. Então é por isso que muitos não conseguem sair desse vício. Então, se você chega para dentro do seu relacionamento e você está ali tendo relação com a sua esposa, mas pensando em alguém, como eu falei, ela pode usar uma roupa de oncinha, pode usar o que for, mas se na sua visão você está conseguindo enxergar outra pessoa, isso é pecado. E eu em alguns estudos que eu li antes da gente bater um papo, eu percebi que a pornografia ela tem um efeito químico no cérebro humano. Um pouco parecido com droga. Por exemplo, uma cocaína. Sim. E causa também uma abstinência no homem. Não só no homem, mas na mulher. Nós estamos falando de homem, mas a mulher também passa por isso muitas vezes. E conta pra gente um pouco mesmo, tecnicamente, o que acontece no cérebro da pessoa com a pornografia. Imagina só, vários estudos já foram comprovados já que as mesmas áreas que são ativadas no cérebro de uma pessoa que é viciada em pornografia são as mesmas áreas ativadas no cérebro de uma pessoa que é viciada em drogas. Então tem o mesmo sentido sobre abstinência, sobre fantasia, sobre desejo, sobre os impulsos, porque são as mesmas áreas. Porque quando começa, a primeira vez que a pessoa viu pornografia, se está em casa, tenta lembrar. Tenta lembrar agora qual foi a primeira vez que você assistiu pornografia, lá com seus 8, 9, 12 anos de idade, se foi com revistinha, se foi um primo, um amigo que te mostrou alguma coisa. Tenta lembrar como é que foi. Muitas das vezes, quando é muito novo, abaixo dos seus 11 anos, isso traz um pequeno trauma. Mas depois que a pessoa começa já a assistir mais conscientemente, a descarga de dopamina é enorme. Assim como a primeira vez que a pessoa usou maconha. Pode falar do nome de droga? Pode. A primeira vez que a pessoa usou algum tipo de droga, né? Claro. Nesse sentido. Então, assim que a pessoa ela usou a primeira droga, a primeira vez que ela usou cocaína que seja, então na hora a descarga que vem no cérebro é enorme. Então o cérebro ele fica tentando buscar essa mesma descarga de dopamina, assim como na pornografia. E falar que a pornografia é ruim é uma mentira. A pornografia é uma delícia. Imagina só, você andar na rua e você vê uma pessoa com biotipo X, e você fala assim, como é que deve ser essa pessoa fazendo sexo? Você entra lá, você consegue encontrar qualquer tipo de pessoa que você imaginar.
Você consegue ver uma asiática com uma pessoa africana, você consegue ver um chinês com uma pessoa da Ucrânia, você consegue imaginar quem for. Sim. Então isso é muito prazeroso para o cérebro, porque vai despertando dopamina, vai liberando dopamina. E as primeiras vezes que a pessoa viu pornografia, é uma descarga tão grande de dopamina que o organismo não dá conta de poder suportar. Então ele começa a fechar essa recaptação de dopamina, só que é aí que vem o vício. O organismo continua querendo cada vez mais. Certo. Então é por isso que vem, né, esse desejo de estar o tempo inteiro ali saciando essa vontade. Qual que é a diferença do desejo da compulsão? Existe a dependência, existe a compulsão. Então, o que funciona em relação a isso? A compulsão é quando a pessoa ela faz de forma muito recorrente. Então ela está ali o tempo inteiro consumindo. Só que talvez ela consiga parar ainda de vez em quando. Ela consegue ter um certo controle. Sim. Mas agora já a dependência ou vício é quando de fato a pessoa ela não tem mais domínio. É quando a pessoa ela já se tornou escrava dessa ação. Então quando ela quer parar, ela já vê que está sendo prejudicial para ela, mas ela não consegue. E aí a gente traz isso para dentro da igreja, a gente vai ouvir muitos pastores falando que é demônio, precisa de libertação, libertação, libertação. Mas é uma coisa que nem sempre só oração ou um jejum resolve. Porque a gente está falando, tecnicamente, pela medicina, existe um caminho para a pessoa sair desse vício. Não estou aqui descredibilizando a oração, ou o jejum, ou a busca por essa libertação em Deus. Mas eu, pelo menos, entendo assim. Que Deus coloca a mão onde a medicina, por exemplo, não coloca mais a mão dela. Deus faz o impossível. O possível, ele deixou vocês, psicólogo, médico, que seja, para ajudar o ser humano a sobreviver, a sair daquilo ali. E pela psicologia, como que um cara ou uma mulher viciado na pornografia, ele consegue reverter esse quadro? Olha só, eu já vi Deus, de fato, assim, pessoas que eram viciadas em álcool e em cigarro, onde que de forma milagrosa a pessoa teve uma experiência com Deus e de fato ela passou a tomar nojo daquilo. Sim. Só que eu particularmente, tá, com todos os anos de experiência que eu tenho, já tendo atendido já milhares de pessoas em relação a vício de pornografia, eu nunca vi algum caso onde que a pessoa teve uma experiência com Deus e ela começou a sentir nojo da pornografia. Onde que sempre foi algo onde que teve que partir dela. Mas qual que é a diferença desse tipo de coisa entre, por exemplo, uma droga que você ingere, uma bebida que você ingere para pornografia? Olha só, na pornografia é criado vários caminhos neurais no seu cérebro. O que é um caminho neural? É como se fosse uma via pavimentada. Sim. Quanto mais você tem algumas ações, isso vai criando essas vias pavimentadas no seu cérebro. Sim. Então, já no caso da pornografia, como já é uma construção onde você vai alimentando, onde não está vindo uma substância externa para o seu organismo, mas já começa a se tornar já uma atitude diária, praticamente ali no seu dia, na sua vida, então isso já está impregnado em você. Então Deus, como ele também, né, ele é fiel até o livre-arbítrio, então eu não vejo que Deus ele vai simplesmente estalar o dedo e fazer com que você perca isso, mas vai ser uma construção. Não que ele não possa fazer. Não que ele não Faz. possa, mas é por causa que Deus respeita as leis que ele colocou aqui sobre a terra. Então, em relação a isso, não adianta você poder simplesmente fazer o jejum. O jejum é bom? É. Oração é boa? Demais. É necessário. Faz parte das disciplinas espirituais você ter uma vida de jejum e de oração. Mas não somente para você poder ficar sem a pornografia, mas para você poder conseguir ter um tempo de intimidade com Deus. Entenda bem isso. A grande questão não é você poder somente orar para que Deus tire isso de você. É quanto mais de Deus estiver em você, fica muito mais fácil daquilo que é o pecado sair. Uau. Então esse que é o ponto. Se encha de Deus para depois você pensar que aquilo que é negativo saia do seu cotidiano. Uau. E pela medicina, pela psicologia mesmo, como que ele vai reverter essa situação? Então, Existe um caminho, um método, ou vai de cada pessoa? Então, né, lá no consultório, por exemplo, em atendimento, eu tenho diversas estratégias que vão sendo elaboradas para cada pessoa. Não é algo engessado, porque cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas, por exemplo, já atendi uma vez uma pessoa onde que ele era viciado já em pornografia há 37 anos. 37 anos. E ele tinha até e por conta desse vício, então ele traía as namoradas e até a esposa dele constantemente. E ele tinha um caderno onde que ele anotava lá, já tinha mais de 400 nomes de pessoa que ele já havia traído, seja, né, ele pagando, seja que ele conquistava e tudo mais. Então já tinha todo o histórico em relação a isso. E era alguém que eu olhei e falei assim, meu Deus, esse cara vai ser difícil de poder largar essa prática. Só que com ele, por exemplo, né, ele foi algo simples.
Ele com poucos atendimentos ali, já com cerca de 4 atendimentos, ele de fato ele já conseguiu, né, se blindar e foi se estabelecendo em relação a isso. A primeira vez que ele procurou ajuda, ele já conseguiu. Mas eu atendo pessoas que nunca traiu a esposa, que ficaram, com aspas aqui, né, só na pornografia mesmo, mas ainda assim foi um processo um pouco mais demorado. Então, né, nós temos, né, eu tenho várias estratégias que são personalizadas para cada pessoa. Porque não adianta engessar como se fosse só um Sim, checklist. Então, entendo. depende da história de vida, depende dos traumas da pessoa. Eu estou aqui na área da sexualidade, por exemplo, eu nunca trabalho só a sexualidade. Tem pessoas que até se frustram e vão lá para poder tentar entender, por exemplo, sobre ejaculação precoce. E aí, quando vai perceber, eu estou falando muito mais sobre ansiedade, sobre vida financeira, falando sobre casamento, sobre trabalho, do que sobre a sexualidade. E a pessoa sai de lá É. assim, mas eu falo, como assim? Eu falei, calma. Tem outras áreas que vão sendo ligadas ali à sexualidade, aos vícios. Então é muito melhor você fazer uma base, você conhecendo a pessoa, Sim. que aí você consegue atacar todas as áreas e, de fato, depois, sem muita forçação de barra, aquilo que ela mais queria já foi resolvido. Mas esse vício na pornografia, por exemplo, você costuma substituir para dar esse pico de dopamina no cérebro, para a pessoa conseguir sair dela, É, já que é um impulso de dopamina no cérebro? Aí você tocou num ponto importante. A gente vai tentar justamente substituir. São duas coisas. A gente vai ressignificar o que é o desejo, porque a pessoa ela já entende, o corpo dela já entende que o desejo é o quê? Estou com vontade de fazer algo, eu preciso de fazer. Então, tem vários gatilhos sobre a pornografia, por exemplo. Às vezes a pessoa fica sozinha, pode ser frustração, pode ser ansiedade, pode ser raiva, qualquer coisa. Cada um tem seu gatilho. Às vezes é o que a pessoa vê no Instagram, em filme, por exemplo. Então a gente vai estar ressignificando o que ela entende de frustração e de desejo. Legal. E logo depois, a gente vai sim fazer a substituição. Porque não adianta também a pessoa, ela só parar de fazer aquilo ali, tá? Eu vou ficar então, fazer um projetinho de 30 dias sem masturbação, por exemplo. Sim. Mas o que vai entrar, com aspas aqui, no organismo dela? Então a gente vai ter que colocar atividade física, as disciplinas espirituais, aí vai entrar o jejum, se a pessoa for cristão, aí vai entrar, né, inclusive, canalizar o desejo para quem é casado, para a esposa, porque eu atendo muitos homens onde que já estão um nível tão grande de vício, onde que eles perdem o O desejo pela desejo. esposa. Inclusive, tem cerca de 32 malefícios que o vício em pornografia pode causar para o homem, por exemplo. Das questões sexuais, por exemplo, disfunção erétil, ejaculação precoce, ou ejaculação retardada, tem muitos casos que a pessoa pode ficar 1 hora ali de penetração, por exemplo, e ela não consegue ejacular. E tem um tempo médio? A pergunta não quer calar. E eu já vi você responder no seu Instagram isso. Então, irmão, tempo médio, quanto será que deve ser, irmão? 2 horas? 30 Rapaz, o cara é uma minutos? máquina. É uma lenda. Na verdade, não tem um tempo médio. O tempo exato, né, o tempo melhor, vamos colocar assim, é o tempo que você consegue satisfazer a sua parceira. De acordo com os estudos, o tempo médio do brasileiro vai ser em torno de 7 a 8 minutos, contando com as preliminares. Que isso. Inclusive, mas no geral ali, vai dar em torno de 10 minutos, alguma coisa nesse sentido. A grande maioria das mulheres, até mesmo quando eu faço ali as enquetes lá no Instagram, por exemplo, elas mesmas falam que passou de 20 minutos já fica ruim. Cara, é Passou de meia engraçado. hora, olha só, presta atenção. Passou de meia hora, tem que assinar a carteira, irmão. Pelo amor de Deus. E é engraçado, porque quando a gente é solteiro e tá no mundo, a gente quer 30 minutos, 1 hora, 2 horas, porque a gente quer ser o rei ali do sexo entre a galera. Quando você casa, os 10 minutos pra gente já. Ainda mais depois que tem filho. Meu Deus do Colocou céu. o filho pra dormir, você tem ali 10, 15 minutos, que é o tempo dele acordar, você tem que se virar nos 30. É engraçado como que a fase muda, é o que você falou, onde a gente entra com a adaptação entre o casal. Né? Mas continuando a respeito das disfunções que acontecem no homem por causa da pornografia. Então, em relação até o tempo, né, a gente tem essa ideia quando a gente é solteiro, a gente pensa muito mais em quantidade, porque solteiro tem a privação, né? Sim. Não pode sempre. Então pensa muito mais em frequência. Mas depois que se casa, que você já tem a pessoa do seu lado, é muito mais importante você pensar em qualidade. Imagina só, 10 minutinhos de qualidade, numa segunda-feira como essa, irmão. Imagina. Rapaz, Tá quem ótimo não quer? demais. Quem não quer? Quarta-feira, quinta-feira, depois de um dia de trabalho, Nossa. está cansado. O mais importante é a qualidade. Mas sobre ali, né, as consequências do vício em pornografia. Ejaculação precoce, ejaculação retardada, perda de ereção, perda de desejo.
Perda de desejo por sexo real, por exemplo. Tem muitas pessoas que preferem muito mais só sentir o desejo da pornografia do que a esposa. A esposa pode aparecer linda, pode aparecer o que for, pode estar ali vestida do que for, pode estar turbinada, pode fazer lipo, silicone, etc e tal. Mas ele vai ter muito mais desejo pelo virtual, por exemplo. Então perde-se também o desejo pela esposa. Do âmbito ali né, emocional, aí vem ansiedade, procrastinação, depressão, perda de motivação, Que fobia social, a pessoa ela prefere ficar mais sozinha. Então, isso que eu falei, só 11 que eu falei aqui agora, mas ainda assim tem muito mais em relação a essas consequências do vício em E a pornografia. gente tá falando muito do homem, mas o índice para mulheres também na pornografia é alto também? Também é alto. Eu também atendo algumas mulheres também que também passam por esse problema. Para as mulheres, né, por mais que o índice é muito menor, né, eu não sei nem precisar mais ou menos qual que é a média em relação a isso, porque, pelo menos naquilo que eu atendo, seria tipo 90% homem e 10% mulheres. Entendi. Mas a mulher, ela já consegue se administrar melhor quanto a isso. Para o homem, ele já é muito mais empurrado para a pornografia, até por conta da cultura. Então imagina só, a cultura do homem já é muito mais pornográfica do que para a mulher. Certo. Por isso que para o homem vem essa facilitação. Imagina só, mentaliza aqui comigo. Tenta pensar só, né? Imagina que você está numa festa de família. E aí tem ali um casal de gêmeos de 3 anos de idade. E aí, de repente, essa menina, né, que é um casal, então menino e menina. A menina, ela senta de vestido num banquinho que seja. E ela senta com as perninhas abertas. O que que ela vai escutar na hora? Fechar as pernas. Fecha as pernas, porque esse é seu segredinho. Sim, Se menina moça, não mostra isso. isso aí. Então já tem todo esse pudor já em relação à menina. Mas agora imagina só, o irmão dela, mesma criação, 3 anos de idade, ele vai no banheiro e ele volta pelado, pegando ali no luluzinho dele, e tá até ereto. Qual que vai ser a reação do Todo mundo pessoal? vai rir. Todo mundo Puxou o ri. pai e não sei o que, e começa as Isso, piadas. exato, puxou o pai. Ah, esse é do Bago Roxo, esse vai ser É garanhão, isso aí. esse já sabe o que é bom. Olha só a diferença. Ele é inserido já desde criança, né, Kiel? Exatamente. Avançando um pouco mais aqui, né, esse exemplo, quando o menino, né, hoje em dia nem tanto, mas antigamente, quando o menino fazia seus 13, 14, 15 anos de idade, para onde que o pai, tio, primo, irmão levava esse menino? Um cabaré, pra não falar outro nome. Demais na conta, na escala. Quem já foi no escala aqui? E o da Furacão? Na minha época, não. Nunca fui, tá, irmão? Mas já ouvi dizer. Já ouvi dizer, meu amigo me contou. É que meu amigo pediu pra perguntar, entendeu? Irmão, então era isso que acontecia. E olha só, já palestrei sobre isso, né, já no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Minas, aqui na região, todo lugar é unânime. Então, antigamente era comum do pai poder pegar o filho e levar para esses lugares. Tinha uma música ali também do Ministério Raimundos, né, do pastor Rodolfo Abrantes também, lá em 2000, falava o seguinte nessa música, esse hino, falava assim: quando o puteiro João Pessoa descobri que a vida é boa foi a primeira vez. Que é porque justamente, né, já tinha, isso lá em 2000, hein, já tinha essa ideia já de que era assim que era a sexualidade do homem. Então, por isso que o homem vai ter uma predisposição a mais para pornografia do que para a mulher. Então, para a mulher sair, acaba sendo um pouco mais fácil. Mais fácil. E até porque a mulher também ela é mais disciplinada do que um homem. 1000 vezes. Sim. E quando ela muitas das vezes, quando ela decide algo, ela decide até melhor do que um homem, né? Exato. E vai ter uma facilitação, não é facilitação, mas uma questão a mais, porque para o homem o órgão genital é externo. Então, isso já propicia um pouco mais. Para a mulher, como já ser interno, então dá para se ter um certo controle a mais, com aspas aqui. E o homem é muito visual, né, Fai? Exato. A mulher, como o pastor Leandro até brincou no dia que a gente gravou, que ela é um fogão a lenha. Você tem que ir esquentando ela ali durante o dia. E isso é um problema pra gente que é casado. E aí é onde a gente entra num assunto também polêmico. Que já me perguntaram, eu não tenho resposta, porque eu não sou especialista nisso. Porque enquanto solteiro, a gente tem, até dentro da igreja, tá? A respeito dos nudes. Sim. Ah, André, dentro da igreja não existe, não. Existe. Não vamos entrar nesse mérito, mas infelizmente existe. Não vamos expor ninguém. E quando se traz para dentro do casamento, e aí você disse sobre provocar o seu parceiro ali durante o dia, isso entra, por exemplo, essas fotos eróticas também? Para mim, perfeitamente. Para mim, eu não vejo nenhum problema em você poder mandar um nudes para sua esposa ou para o seu esposo. Porque isso faz parte do erotismo. Isso faz parte da conquista. Imagina a situação do seu trabalho, um dia cansativo, e aí a sua esposa te manda alguma coisa, já com fogão ali, já aquecendo. Rapaz. Né? Ou você já começa a provocar. Só que, assim, né, para o homem mandar, o homem tem que saber mandar também, né? Porque
Aí, às vezes o homem tá ali, não tá num shape legal, não tem uma roupinha legal, então não adianta, é perigoso de desmotivar, né? É isso Mas aí. entre o casamento, entre o casal, casado, não tem o menor problema. Só não pode vazar, né, irmão? Aí tem que ficar atento se os filhos pegam o Cuidado celular, na alguma hora que você coisa. for mandar também, você não manda no grupo da igreja. Nossa, Eu Deus, já vi esse tipo de misericórdia. caso. Já, cara, eu também já vi. O problema é que já aconteceu já. Meu E Deus. na Hoje época. ainda dá pra pagar. Antigamente não tinha como. E aí? Nossa, Deus do céu, uma vez eu recebi. Foi num grupo que. Não foi eu que recebi, não, meu Deus do céu, corta isso aí. Mas era num grupo que enchia da A academia. Gabi perguntando, ó, você recebeu, não tô sabendo? Não, mas o pior, nem que era de homem. Mas é porque foi no grupo da academia, né? Lá no início, Nossa. 2019. E naquela época não podia pagar ainda. O cara não volta na academia Nossa, o mais. cara simplesmente foi embora. O cara sumiu. Cara, falando de celular, as redes sociais estão piorando as coisas, né? Tá muito abertamente hoje. Igual eu te disse, o homem é muito visual, e então a rede social hoje também é um perigo pra gente. Exatamente. Então é importante você reconhecer o campo de batalha que você vive. Não adianta a pessoa querer andar ali no precipício. Se ela sabe que ela tem uma dificuldade com isso, né? Eu atendo uma pessoa, por exemplo, que tem 32 anos de idade. É uma pessoa muito bem sucedida, é uma pessoa, né, muito bem consolidada financeiramente na profissão dela. E mesmo assim ele falou assim: eu não vou ter rede social. Para mim não compensa. Na verdade, nem só uma pessoa, são várias pessoas que eu atendo. E às vezes até poderia ajudar alguma coisa no trabalho, mas como ela sabe que é uma fraqueza da parte dela, talvez é melhor não ter. Então Legal. tem guerras, escute muito bem isso. Tem guerras que é você que escolhe se você vai batalhar ou não. Uau. Então quando você entende, reconhece quem você é e as suas debilidades, se torna muito mais simples de você poder ter êxito e prosperidade em todas as áreas. E assim, você tratando muitos hoje, o índice é maior entre os solteiros ou os casados? Ou não tem como separar isso? É unânime? Não tem porque o solteiro ele acha que quando ele chegar no casamento, né, o vício, o desejo, né, por outras pessoas de adultério vai acabar, mas não vai. Esse é o maior erro. Ainda mais quando é cristão. O cristão pensa o seguinte: já que não pode fazer sexo no casamento, então eu vou me resolver. É melhor me resolver sozinho do que tentar com a minha Sim. namorada, minha noiva. E aí ele acha que depois que se casa, vai se perder isso. Só que pode até ser que se perca o primeiro ano, os primeiros meses de casado, mas quando vir aquele desejo que eu falei, o desejo responsivo, onde que você vai ter que reagir, ter uma ação, e quando começar a ter as primeiras dificuldades no casamento, então inconscientemente aquilo que não foi resolvido sobre o desejo, né, sobre a pornografia, vem à tona novamente. Cara, e é legal porque, assim, é tão interessante que Antigo Testamento você tinha que fazer o ato para você estar em pecado. Novo Testamento, Jesus complica a parada. Sim. Ah, é graça. Deus complicou com a graça. Não veio só trazer salvação, mas ele veio para trazer algumas diretrizes também. E o próprio Jesus fala assim, só de você olhar e desejar, você já pecou. Existe essa traição. Aí eu pergunto pela psicologia mesmo, emocional? Traição emocional? Sim, demais, porque imagina só, né, o cérebro não consegue desvencilhar, né, para o cérebro todo desejo. Então não tem como você poder simplesmente falar assim, não, porque agora eu tenho desejo só com a esposa, não, agora é só com aquela pessoa, não tem como. Então já existe uma traição emocional quanto a isso também. Então pornografia, tem muita gente que não considera traição, mas ao meu ver é traição sim, porque você está fantasiando com uma pessoa que não é sua. Então não tem como você poder também só saber canalizar o desejo nesse sentido. Para mim, o desejo tem que ser voltado exclusivamente para sua parceira ou para o seu parceiro. Quando você vai tratar um homem, por exemplo, às vezes ele chega no seu consultório e ele quer conversar com você e ele já é casado e ele tá passando esse problema. Você costuma chamar a Gabi para chamar a esposa dele também, para talvez expor isso para a esposa, os dois trabalharem junto, ou vai da decisão do próprio homem, por exemplo? Eu nunca trabalho com exposição. Eu nunca trabalho onde que a pessoa ela é obrigada a confessar para a esposa, por exemplo, pode ser até traição. Porque para mim não faz sentido dessa forma. Nem a Bíblia dá respaldo para isso. A Bíblia fala o seguinte: confessai seus pecados uns aos outros, lembrando, tá? Não é para que sejam curados, é para que sejam perdoados. Né? Então, quando você confessa o seu pecado, ali você está sendo curado, mas não precisa ser especificamente ali para sua esposa. Né? Então, quando você se resolve, e se por acaso você sentir o desejo, se o Espírito Santo tocar em você, é porque é muito particular Sim. nesse ponto, E sabe? a gente entra até numa polêmica, né? Ah, então quer dizer que meu marido não vai me contar se ele me traiu ou se ele vive essa prática. É até polêmico a fala, né? Sim, sim.
Então, assim, né, eu sei que isso é muito difícil porque vem aquele pensamento, pô, por exemplo, mas eu gostaria de saber o que meu marido ou minha esposa está fazendo. Até que ponto você gostaria de saber? Até que ponto você daria conta de poder receber isso aí? Então, para mim, tá, no meu ponto de vista, mais importante do que saber é que haja transformação da pessoa. Então, se a pessoa ela conseguiu se resolver, seja em terapia, seja com Deus, seja na igreja, eu não vejo que seria tão necessário que a pessoa confessasse assim para o outro. Mas importante, a não ser que, tá, não tô dando conta. É o que acontece muito em relação de adultério, inclusive. Sim. Né? Poxa, eu atendo muitos casais onde que de fato o homem ele fica durante muito tempo, meses ou anos, pensando em confessar para a esposa. Só que aí, de repente, que a esposa descobre e aí ele vai e fala tudo. Olha, fiz isso, foi assim, assim, assado. Como se saísse um peso da pessoa. Então, quando a pessoa, ela de fato, ela consegue confessar, para muita gente funciona. Né? Mas às vezes e talvez vai ser necessário, mas é de caso a caso. Aí a gente entra num outro ponto, que agora você vai ter que tratar a esposa que recebeu toda essa informação, né? E Exatamente. tentar tratar o casamento junto. E aí acredito que é onde a Gabi entra junto com você também, quando vocês tratam a terapia de casal, né? Então, na terapia de casal, né, eu e a Gabi, nós não costumamos fazer assim, como se fosse nós quatro, né? Eu e a Gabi mais o casal. Sim, Geralmente eu tenho as pessoas que eu atendo em casal e a Gabi tem as pessoas que ela atende em casal. legal. Algumas, assim, né, como eu falei, para mim não tem padrão. Eu não vejo que tem algo engessado para poder Sim. trabalhar nesse sentido. Então, particularmente na terapia de casal, eu costumo fazer o seguinte. Vamos supor que um casal me procura hoje para poder fazer uma terapia de casal. Uhum. Eu sempre sugiro começar com 2 sessões individuais. Primeiro eu atendo o esposo, por exemplo, e depois atenderia a esposa, para Uhum. cada um poder falar mal do outro, porque geralmente vai ser assim. Vamos passar uma hora falando mal do outro. E joga tudo na mesa. E aí, para poder liberar um pouco de espaço ali, aí no terceiro encontro, e aí eu já faço terapia de casal. Então eu já gosto de fazer assim. Então, para mim, né, a Gabi nesse ponto ela não entra, e assim como eu também não entro na terapia de casal dela. E também acontece onde que às vezes eu atendo só o homem e a Gabi atende a esposa. E aí, algumas situações mais esporádicas que aí vai juntar nós quatro. E existe essa relação entre vocês dois, você e a Gabi, de contar o caso um do outro. Eu sei que não pode, porque é restrição entre médico Sim. e paciente, né? Uhum. Mas existe casos em que o próprio casal, que aí eu acho que você precisa dessa autorização, de que Sim, você e a Gabi sim. precisam trocar essas informações para saber lidar com os dois separadamente também? Então, em alguns casos, né, essa troca pode ser importante, mas mesmo assim a gente prefere estar com o casal. Então, se por mais que eu estou atendendo um homem e a Gabi está atendendo, né, a esposa, então às vezes a gente prefere juntar, né, para que eles possam conversar nesse sentido, porque não adianta ficar só eu e a Gabi sabendo. Não adianta, por exemplo, por mais que assim, a gente não tenha essa prática de poder, ai, fulano de tal, o que aconteceu? Sim, Então, isso foge do profissionalismo. Então, a certo. gente prefere muito mais que o casal crie autonomia deles conversarem. Então, Entendi. a gente vai sempre tentar propor isso para o casal. Me conta um caso que foi muito difícil, talvez, que a mulher, ou vice-versa, descobriu essa traição, que você estava tratando eles ou ela ou ele separadamente, e você teve que entrar nessa terapia de casal e tentar restaurar esse casamento. É muito difícil. Graças a Deus, tá? Já atendi centenas e centenas de casais. Em praticamente 90, 95% dos casos, já foi possível restaurar o casamento. E em todos que foram restaurados, eu sempre falo que a função não é fazer eles voltarem como eles eram antes, mas é justamente potencializar e fazer com que eles vivam algo muito melhor. Porque depois que vem a frustração com um tipo de trauma, seja com a traição, seja com pornografia, ou qualquer coisa que seja que vá tentando levar para o divórcio, eles vão estar muito mais cicatrizados e muito mais sólidos entre eles. Sim. Então, né, acontece sim de estar tratando com eles nesse sentido, e aí ele acaba sendo exposto a alguma coisa, mas na grande maioria das vezes é possível restaurar o casamento. E qual o conselho que, talvez o primeiro conselho que você dá para essa pessoa que recebeu toda essa informação e que às vezes ela se dispôs a tratar aquilo, ou talvez ela não quer de fato? Você aconselha algo ela? Não dá para poder aconselhar por causa que é como se fosse um luto. Assim que a pessoa descobre, né, que imagina só, que você tem uma pessoa, que você vive com essa pessoa, e essa pessoa fazia algo que você não sabia, e é Sim, algo que fere a honra sua, dele e do casal. Então é como se fosse um luto de alguém que se foi. É como se fosse um luto, seja do casamento que você imaginava, um luto da pessoa que você havia idealizado, que você sim, acreditava. E no processo de um luto, ele é feito em vários estágios. Então, os 3 passos iniciais do luto é justamente o quê? É quando você começa a tentar fingir, né, que você começa a esperar que essa pessoa não tenha feito nada e você fica remoendo isso, não, isso aqui uma sim, hora vai acabar, não aconteceu nada. Ou quando você começa a se culpar demais,
Ah, mas por que que eu não fiz tal coisa? Por que que, né, eu não tentei impedir tal coisa? E você começa a culpar demais outra pessoa. Então, nesse processo, não tem como a gente poder aconselhar alguma coisa, tem que ser vivido. O luto, ainda mais uma pessoa que se foi, por exemplo, não tem como você poder tentar acelerar o processo. A pessoa tem que passar por esse luto, tem que viver esse luto, Certo. para aí depois que ela começar a estar um pouco mais, eh, quase que lúcida em relação a isso, e aí a gente começa em algo diferente. E todos que chegam diante de você conseguem de primeira carregar tudo ou ainda ficam com receio de conversar com o psicólogo e de se abrir para ele, com medo talvez dele expor o caso, alguma coisa? Existe ainda essa restrição? Tem ainda mais homem, né? Tem alguns homens que eu vou atender, aí lá eu tenho umas mesinhas assim na frente, e aí todo mundo não consegue nem olhar na minha frente, nem olhar pra mim. Aí eu começo a pegar um livro, vai folheando, falo assim, Fábio, por causa que eu faço tal e tal coisa. E a Tanto sem pessoa, graça todo sem falar. graça. Porque assim, eu nunca falei nada com ninguém, e aí vai mexendo um monte de coisa, então assim, tem vergonha de poder falar. Sim. E tá tudo certo. Aí tem gente que já chega e não tem problema nenhum. Eu fiz Então, mesmo, é assim mesmo que aconteceu e eu não sei como que eu exatamente. vou resolver a parada e agora? Então assim, é por isso que eu gosto de ser psicólogo, porque nunca é o mesmo dia, nunca vai ser o mesmo caso, nunca é a mesma pessoa. Então, Legal. por mais que eu atendo muitas pessoas já frequentemente, regularmente, toda semana, mas todo dia é uma pessoa diferente. Todo dia é um aprendizado novo, então tem sempre essa modulação. Então, para mim é muito Legal. legal. Cara, e a psicologia se esbarra muito com a Bíblia? De forma alguma, pelo contrário, ela complementa bastante. Que eu acompanho muito o Augusto Cury, a Sim, gente, né, acho que hoje é a referência de estudar a mente humana, acredito eu. Cara, o jeito dele explicar a mente de Cristo é surreal. sim, ele é fantástico em relação a isso, os livros dele, né? Já teve algum momento estudando ali psicologia que se esbarrou alguma coisa e sua fé foi desafiada e ou você acha que tudo foi complementando de fato? Para mim, não tem como você trabalhar na psicologia e você não acreditar na Bíblia. Está intimamente ligado, 100% Show. em tudo. Para quem já faz atendimento comigo sabe, né, que quando a pessoa é cristã e ela me dá liberdade, por exemplo, então às vezes a gente até conversa sobre a Bíblia mesmo. Eu até trago alguns contextos bíblicos ali no atendimento. Ah, mas pode? Se a pessoa é cristã, se faz parte do convívio dela, por que não? Sim, Da mesma forma, quando eu atendo pessoas que são da Umbanda, que seja, são pessoas que são ateias, por exemplo, então eu vou tentar entender o contexto dela. sim. Então, como eu já sou cristão, eu atendo, grande parte né, são cristãos que me procuram, então fica tudo muito mais simples. Eu vou te dar um exemplo, o exemplo da Bíblia. Olha só, eu acho fantástico, 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 fantástico. Quando Jesus, ele fala o seguinte, Mateus 6:22, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. E quão terríveis são essas trevas? Quando Jesus falou sobre isso é psicologia pura. Está falando sobre a sua perspectiva. Ou seja, se você olha com um olhar otimista sobre as coisas, é tudo certo no seu corpo, vai vir otimismo. Um exemplo disso, no esporte. Sim. Eu gosto muito de poder usar um exemplo, até no esporte, pode ser o Cristiano Ronaldo, outros exemplos assim, Sim. onde que a pessoa, vamos pegar o Cristiano Ronaldo, né? Um exemplo muito clássico dele, que ele ia bater uma cobrança de falta, e aí a câmera mostra ele Pra falando com ver. ele mesmo. Ele mentalizando aquilo ali. Ele mentalizando, ele começa a falar com ele mesmo assim, vai ser gol, você sabe que você é o melhor, não vai ser gol. Ele vai lá, chuta pro gol e faz o quê? Faz gol. Caixa, né? Gol. Então ele já mentalizou isso antes. Um exemplo recente aconteceu agora, foi início do ano, final do ano passado, não sei, com aquela skatista brasileira, Raíssa Leal, Vi também. onde que ela já Antes começou. dela iniciar a prova, Antes dela iniciar a prova, o que que ela fez? Não, você vai conseguir. Você chega lá, você faz o flip, faz isso aqui, tudo mais, dá o flip, pronto, é só isso. e ela é Mentalizou. campeã. Ela já começou a enxergar aquilo já. Ou seja, os olhos dela já estavam bons sobre aquilo que ela queria fazer. Mas agora, quando os olhos são maus, na perspectiva de Jesus, por exemplo, é quando você é pessimista, é ansioso, você tem pensamentos depressivos sobre você. Inclusive, a ciência ela já comprova que existem vários problemas, várias né, patologias que vêm por causa do pensamento. Ansiedade, psoríase, né, que é doença de pele, até alguns tipos de câncer já são estudados que eles vêm por causa dos pensamentos Engraçado que negativos. o pastor aí, já tô até profetizando, doutor Paulo, Hum. o AP já fala que ele vai ser pastor. Ele realmente falou que já teve situação de câncer que ele conseguiu tratar. Claro que precisa de um certo Sim, medicamento, mas que a raiz estava na emoção da pessoa. E que a exatamente. pessoa foi curada através disso. Ou seja, se os seus olhos forem maus, seu corpo será cheio de trevas.
aquela pessoa que é negativa, aquela pessoa que para tudo, né, ela já anda pesada, ombro Sim. para baixo, para tudo ela vê dificuldade. Então pronto, Jesus já falou isso que a neurociência comprovou já há pouco tempo atrás, há 2000 anos atrás. E com quem que Jesus, né, com qual respaldo, não é respaldo, mas com quem, onde que Jesus viu na Bíblia que fala sobre isso? Salomão, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o Guarda o seu seu coração. coração, porque dele procede assuntos da vida. Ou em outras versões, guarde os seus pensamentos, porque eles dirigem o rumo da sua vida. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as coisas apresentem seus pedidos já a Deus, já agradecendo por aquilo que vão receber. E o Deus que dá a paz, que excede o entendimento humano, vai guardar sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Isso. Por isso, pense naquilo que é bom, que é puro, que é amável, que é de boa fama, naquilo que é belo, não no feio. O Deus da paz estará com vocês. Uau. Então, tudo isso envolve a questão das emoções, a sua forma de poder se enxergar. Então, a psicologia ela vai tentar trabalhar exatamente nisso, para que você se enxergue na sua melhor versão. E aquilo que é ruim em você, que seja transformado em nome de Jesus. Agora eu quero fazer psicologia, gente. Agora eu quero Não, fazer psicologia. Não tem na lógica. psicologia não ensina isso não. Agora, eu ia te perguntar, porque assim, a gente vê muitas das vezes a pessoa saindo da faculdade de teologia, ó, de psicologia, e só puxando um gancho quando você me diz sobre o coração, por exemplo, que procede as raízes de todos os males, as procedências ali. Sim. Teologicamente, o Antigo Testamento, sempre que trata do coração, não é o órgão o coração, tá falando da mente, de fato. Exatamente. E às vezes as pessoas acham que quando a Bíblia fala coração, tá falando diretamente do órgão aqui. Mas tá falando diretamente ligado à mente, de fato. É a mente, as emoções. E eu vejo e já vi amigos e até parentes que quando saíram, não saíram, mas enquanto estavam estudando psicologia, se desviaram e começaram a duvidar da sua fé. Como que é esse processo dentro da faculdade, Fagner? Os estudos, às vezes, faz a pessoa, de fato, se ela não tiver uma fé firmada em Deus e na Bíblia ali, duvidar em algum momento da existência de Deus? Sim, né? Assim, na minha experiência pessoal, na época onde eu formei, não tinha tanta ideologia assim ainda. Os meus professores, né, eles não tentavam imprimir essa ideologia. Hoje em dia, eu acredito que seja muito pior. Né? Então, hoje em dia, na mesma faculdade de psicologia, filosofia, sociologia, então já tem toda uma vertente já que vai Sim. tentar tirar Deus do centro nesse sentido. Eu nunca tive nenhum tipo de embate como esse, né, graças a Deus, na minha formação. Mas, em muitas matérias, de fato, né, se você pegar Freud, a psicanálise e muitas coisas, tira como se fosse Deus do centro e vai colocar muito mais a mente humana. Freud, por exemplo, ele era um ateu. Sim. Por mais que os pais dele, né, que a linhagem dele vinham de pessoas judias, mas ele era um ateu. Então, né, tem até um livro muito bom, que eu indico aqui, que se chama Freud versus Deus. E mostra, né, Legal. justamente Freud tentando combater ali, né, um padre e outras questões religiosas, que é muito, muito interessante. Cara, uma pergunta polêmica, eu não poderia deixar de fazer. Eu espero que a gente... Você não tem medo de ser cancelado, não, né? Nada, às vezes eu até tô esperando polêmica, tô precisando de Então, polêmica. ótimo. É. Homossexualidade é doença ou não? Não, jamais. Como Não. que você lidar com a homossexualidade hoje? Qual que é o seu pensamento a respeito? É Olha só. trauma? É demônio? Eu tô perguntando porque eu sei que o Fagner, além de psicólogo, ele também é pastor, tá, gente? Fica à Então, vontade. olha só, né, eu lembro uma vez que a gente chegou a fazer lá na igreja, né, a gente fazia vários seminários, né? Então a gente fazia seminário sobre namoro, seminário para solteiros, seminário para noivos, seminário até para homossexualidade. E assim, eu nunca nem vi hoje em dia, mas a gente sempre tentou ser um pouco à frente nesse sentido. E eu, particularmente, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu amo atender homossexual. Atendo casais de homossexual tranquilamente, perfeitamente, eu acho um máximo em relação a Sim. isso. Porque olha só, a homossexualidade jamais, jamais não é doença. Mas como que geralmente vai surgir a homossexualidade? Não existe nenhum respaldo científico que fale que a pessoa nasce assim. Ok. Por mais que a ideologia vai tentar justificar algumas coisas nesse sentido, e eu até entendo por quê, porque imagina, geralmente quem tem homossexualidade, ela vai sofrer com um pouco de falta de identidade. Ela vai Sim. tentar se entender, porque imagina, ela ficou durante anos tentando lidar contra, até ela poder se assumir, etc e tal, então fica Sim. muito difícil. Mas geralmente, não é regra, mas a homossexualidade, ela vai surgir através de alguns pontos. Ela surge, por exemplo, né, na grande maioria dos casos, não é que isso vai propiciar, mas leva um pouco para isso, através de abuso na infância. Em boa parte das vezes, você pode olhar, grande parte das pessoas que são homossexuais teve um abuso ali, com seus 5, 6, 8 anos de idade. Sim.
Então, quando a pessoa, imagina só, quando a pessoa ela teve algum trauma desse de abuso na infância, o cérebro ele não consegue fazer com que a pessoa se dê bem com isso. Então, para poder proteger, o cérebro na psicanálise fala que é um recalque. Recalque não é aquela música do beijo no ombro, não. O recalque, de acordo com a psicanálise, é quando o cérebro pega essa situação traumática e fala assim, ó, vamos fingir que nada aconteceu? Já que você é criança, você não dá conta de poder absorver, você vai ter que ficar ainda lidando com essa pessoa aqui ainda. Finge que nada aconteceu. Pega esse problema, pega esse trauma e joga lá pro inconsciente. Põe numa caixinha ali bonitinha, né, com um lacinho, e joga lá pro inconsciente. Só que aquilo que foi recalcado, aquilo que foi jogado pro inconsciente não foi trabalhado, até porque a criança não falou nada sobre isso. Sim. Quando chega na adolescência ou na fase adulta, isso volta à tona. E é possível ela lembrar isso, mesmo Lembra, sendo muito nova? lembra, a grande maioria das pessoas lembram. Então é possível acessar. E assim, é um processo que eu particularmente, eu sempre choro nos atendimentos, tá? A grande É maioria mesmo? deles eu choro demais. Pra mim, eu tô junto com a pessoa ali. Então, é um processo que eu acho muito lindo e muito doloroso. Sim, É quando a pessoa ela começa a lembrar, por exemplo, ali desse acontecimento. sim. Então, às vezes a pessoa lembrava salpicadamente, mas quando começa a acessar, então de fato é algo muito doloroso, mas que é libertador também. Aí todo mundo fala assim, Fai, eu nunca falei isso com ninguém. Parece uma tonelada de peso de mim. Sim. Né? Então, isso que não foi resolvido nesse trauma, que depois ele volta na adolescência, por exemplo, por causa desse abuso, ele volta em 3 situações. Ou ele volta com uma hipersexualidade, aquela pessoa que vai ter o desejo demais, um desejo sexual muito aflorado, por Sim. exemplo, aí vai a pornografia, a pessoa que não consegue ficar sem ninguém. Ou ela volta através da homossexualidade, onde que a pessoa vai começar a ter desejo pelo mesmo sexo, ou ela volta com uma sexualidade mais nula, a pessoa ficar sem desejo nenhum. Esse é mais raro de acontecer. Mas esses são os 2 principais. O famoso assexuado, vamos assim dizer. Isso, né? Isso pode acontecer também. Então, esse é um dos pontos, né, que vai propiciar para a homossexualidade. Outra questão também, e isso é muito importante, tá? É que, às vezes, a criança ela vai ter um trejeito diferente. Sim. Eu não esqueço desse exemplo de quando eu estava fazendo a minha graduação em sexualidade. A professora trouxe um exemplo seguinte, que uma sala de aula, né, lá com crianças, né, com Sim. menos de 6 anos de idade. Né, e aí eles foram brincar, a tia lá das crianças levou várias fantasias para poder brincar. Uhum. E aí o Joãozinho, como é sempre na conta do João, né? Então o Joãozinho ele foi lá e pegou uma fantasia de borboleta. E aí a tia, ela mesma já começou a ter um preconceito, ela começou a falar assim: meu Deus, o Joãozinho pegou uma fantasia de borboleta, com 5 anos de idade. Será que o Joãozinho é homossexual? Sim. E aí, durante toda a aula, a tia ficou encucada com isso. A tia ficou preocupada, como é que ela ia resolver isso. E assim que finalizou a aula dinâmica, e aí o Joãozinho foi devolver ali essa fantasia de borboleta, a tia chamou o Joãozinho e falou assim: Joãozinho, uma pergunta. Por que você usou a fantasia de borboleta? Para tentar ali incriminar o Joãozinho. Sim. E aí a resposta dele foi a resposta mais simples de todas. Ele só falou o seguinte: tia, porque eu queria uma fantasia que pudesse voar. E aí eu fui pegar a fantasia do Batman, já não tinha mais. A do Super-Homem já não tinha mais. A fantasia X já não tinha mais. Então a única que voava era a borboleta. Simples, simples. Mas olha como é que o preconceito está muito mais aqui no adulto. E aí também a ciência vai dizer que o trejeito entre o menino e a menina são iguais. É como se, com muitas aspas aqui, tá? O corpo do menino e da menina, até os seus 5, 6 anos de idade, são idênticos. Claro Sim. que salvo ali o órgão genital. Claro. Mas então os trejeitos, enfim, é tudo a mesma coisa. Só que tem alguns meninos, por exemplo, que vão ter um trejeito que vai demorar um pouco mais para poder mudar esse trejeito mais infantilizado. Repara só para o seu menino. Menino, quando é criança, põe a mãozinha assim e tudo mais, e é normal. Sim. Só que às vezes o adulto fica criticando o menino. Aí o menino tá lá com seus 7 anos de idade e talvez tenha um trejeito um pouco mais, não é afeminado, tem um trejeito ainda muito infantil. Sim. E aí o adulto começa a falar com ele assim: ah, olha a unha aí. Ao invés de poder olhar a unha igual o homem olha assim, ele já olha assim: ah, isso aí é viadinho que olha a unha assim. Isso, nessa idade já é viadinho desse E aí você jeito? começa a liberar a palavra na mente da criança. Exatamente, exatamente. E aí então os meninos não gostam de jogar bola. E aí já começa a escutar dos coleguinhas mais velhos, então até dentro de casa, falar assim: ih, quem não gosta de jogar bola é viado, hein? E aí é gay. Ou então se a menina, ela já gosta mais de esporte masculino, por exemplo, Sim. tá tudo certo. E aí você é sapatão. Então, até dentro de casa, ou no ambiente daquela pessoa, ela começa a ouvir críticas em relação a isso. Sim. E aí você imagina, a criança não sabe lidar com as emoções. E ela não sabe diferenciar o masculino do feminino ainda. E aí ela já começa a ouvir esse monte de palavras. E aí chega ali já na fase da adolescência, por exemplo.
E é natural, tá? Entenda bem isso. É natural, às vezes, de você que é menino ou menina, achar alguém do sexo oposto bonito. E ela já ouviu tantas palavras assim já, aí chega o menino lá com seus 11, 12 anos e achou um coleguinha. Cara, esse cara é bonito. Meu Deus, eu sou gay então. Também. Então, porque eu já ouvi já que eu era gay, que eu converso igual gay, então porque eu sou gay. Então, muitas vezes também, a homossexualidade vem por causa dessa dúvida que os adultos colocam sobre as crianças. Então, vem um peso sobre isso. Sim. E como não tem com quem conversar, então a criança já começa ela mesma a acreditar que ela acaba sendo homossexual também. E cientificamente, é verdade de que o homem ele pode nascer com mais hormônio feminino ou a mulher pode nascer com mais hormônio masculino e por isso ele tem essa sexualidade aflorada pelo mesmo sexo? Não, em relação aos hormônios, não. Eu sempre falo o seguinte, por exemplo, né, eu atendo muitas pessoas que fazem reposição hormonal. Sim. Então, a média, né, do homem, de testosterona do homem, por exemplo, vai variar ali em torno de 470 até uns 600, mais ou menos. Né? Essa é a média mais comum de poder acontecer. Mas tem muitos homens que vão chegar com 1.900, 2.000, 1.300. Só que ter tanto hormônio assim, ter tanto testosterona assim, não significa que a pessoa vai ter um desejo mais aflorado. Assim como também está no limite inferior, que vai estar na casa de 200 e pouco ali mais ou menos também, não significa que a pessoa vai estar sem desejo nenhum. Então não é a quantidade de hormônios, de testosterona ou progesterona, que vai influenciar para uma sexualidade tão aflorada assim ou não. Pode ajudar, mas não é somente isso. São muito mais questões emocionais e as vivências também culturais que a pessoa foi inserida. Agora trazendo para o lado pastoral. Biblicamente, eu acho que isso é um senso comum que trata-se a homossexualidade como pecado. E como que você vê isso dentro das igrejas? Como que você trata isso? Acredito se uma pessoa vier até você. Porque parte do ponto de que a pessoa enxerga que aquilo ali é pecado, ela enxerga que ela está no erro e ela quer mudança. Como que você recebe essa pessoa? Da mesma forma como eu recebo um adúltero, da mesma forma Uau. como eu recebo uma pessoa que é usuária de drogas, da mesma forma que eu recebo uma pessoa que é viciada em pornografia, da mesma forma que eu recebo uma pessoa que tem um pecado da luxúria, da vaidade, que é egoísta, Uau. não difere, Não é não, pecadinho, pecadão. não Não. difere. Então, se a pessoa luta, por exemplo, com a vaidade, aquela pessoa que é vaidosa demais, não fala vaidade de arrumar, mas que ela Sim. tem um egocentrismo muito grande, que para ela tudo ela tem que estar em evidência. Uma pessoa que é mentirosa é a mesma coisa. Da mesma forma que uma pessoa ela tem que lutar, e olha só, escute bem isso. Da mesma forma que a pessoa luta contra a pornografia ou o desejo de adultério, e provavelmente 99% de certeza ela vai ter que lutar contra isso por toda a vida, por mais que ela deixe de poder, né, acessar a pornografia. Mas se ela não vigiar, ela vai cair, ela vai ter que lutar pro resto da vida, a pessoa em relação à homossexualidade. Então, né, por mais que a pessoa ela tá ali, né, no ato homossexual que seja, e por mais que de fato é pecado também, é lógico que é pecado, mas mesmo assim é algo que ela vai ter que lutar diariamente. Esse desejo não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Então é a grande questão, ela ter o desejo homossexual, mas ela decidir ou não continuar a prática. E ainda assim é muito difícil, porque imagina, como é que você vai converter uma pessoa que já está casada com alguém, né, do mesmo sexo, talvez há 10 anos? Está no relacionamento há 5 anos. E aí como é que chega a igreja e fala com uma pessoa assim que você precisa largar isso? Irmão, quem fala que precisa largar ou não é o Espírito Santo. Não depende da igreja poder falar alguma coisa. Não depende da igreja poder segregar ninguém. Então é o que eu falei aqui no início. É quando a pessoa se enche de Deus, que é o próprio pecado é denunciado pelo Espírito E eu Santo. já vi isso acontecer. A gente já Exato. viu vários testemunhos disso acontecer. Exatamente. Então não cabe à igreja poder criticar, cabe à igreja poder acolher, coisa que a igreja nunca fez. Hoje em dia que aparece algum outro pastor que acaba Sim, fazendo diferente em relação a isso. sim. Igual na nossa igreja, por exemplo, mesmo, né, nosso apóstolo já tem uma visão diferente quanto a isso. Né? Então, Você não vai deixar de pregar o evangelho, exatamente. da pessoa saber que ela está no erro, Mas saber acolher. acolher. Na nossa igreja, por exemplo, já cansou de fazer já, né? Tinha até o Flip, né? Enfim, né? Tinha Sim, várias obras em relação para poder ajudar travestis que queriam deixar nessa vida, etc e sim. tal. Esse é o ponto, né? Então não é você poder somente criticar, não é somente você poder condenar, mas saber apoiar. E aí deixar que o Espírito Santo, é o que o apóstolo Paulo fala, não importa se foi Apolos, foi Paulo que plantou, né? Quem deu o crescimento foi Deus. Então esse que é o importante. Dá meu celular. Vamos para umas perguntas polêmicas que o pessoal jogou no Instagram. Bora. Eu quero falar dessas perguntas.
Perguntas pinga-fogo. Cara, o povo gosta. Eu lancei a enquete e, assim, foi em poucos minutos, o pessoal começou a comentar e querer saber de assuntos. E eu já vou começar uma polêmica que tá na minha cabeça aqui, que me chamaram até no privado pra falar Boa, dela. aí, ó. Sexo anal, pecado ou não? Eu falei aqui sobre o sexo oral, que na Bíblia, né, deixa aberto isso aí, né, uma interpretação. Mas já o sexo anal, a Bíblia já é taxativa, onde que ela fala sobre as práticas sodomitas. E sodomia na Bíblia vai ser justamente a prática, né, do sexo anal. Então, de acordo com o contexto bíblico, então a gente já entende que o sexo anal é sim pecado. Então, posso contextualizar? Pode. Então, por mais que muita gente vai falar o seguinte, mas entre quatro paredes, então, né, não é o casal que vai decidir? Pode Sim. tudo entre quatro paredes? É. Já tem essa pergunta aqui Então, também. pode ter quatro paredes? Pode, mas não que seja algo assim, simplesmente aquilo que você quiser, irmão. Sim. Pode, mas desde que haja um consenso bíblico também. Não é porque pode tudo que você vai chegar trazendo, poxa, é o que eu falo sempre. Ah, mas pode comprar então, por exemplo, vibrador, né, pro casamento? Eu falo que é desigual demais pro homem. Imagina só, aí a mulher chega lá com o vibrador parecendo um cacto, 35 centímetros de tamanho, o negócio tem Bluetooth, o negócio pisca, dança, faz pipoca, o negócio bateria de 6 dias seguidos, né, 30 dias de bateria. Aí como é que vai competir com o cajadinho do homem? 12 centímetros ali, no frio nem aparece. Aí você imagina, não dá. Então, né, pra mim também já a questão já do vibrador no casamento, então assim, por mais que, porque minha mulher gosta. Irmão, você não tá dando conta? Aprende. Sim. Então, algumas coisas, né, então assim, é importante também de saber sondar. A média de tamanho do brasileiro também, e o tamanho importa? Não adianta ter varinha de mágico se não saber fazer mágica. Ah, eu gosto das comparações que ele faz pra falar da parada. Mais importante do que a varinha é saber fazer mágica, irmão. Não adianta você ter uma enxada, mas não souber capinar um lote. Então a A grande. gente tem um episódio do Harry Potter que tem a melhor varinha e não sabe usar ela. Exatamente. Pra quem já viu Harry Potter sabe o que você tá falando. É isso aí. É exatamente isso. Então, assim, o tamanho, irmão, não importa. Importa um pouco, da seguinte forma: se às vezes for pequeno demais, o que seria pequeno? Vamos colocar uns 10 centímetros. Pô, de fato é um pequeno. E aí, tanto pequeno demais ou grande demais, acima de 18, 19, 20 por aí, e aí de fato a posição vai importar. Porque se for pequeno demais, algumas posições talvez não vai pegar tanto assim no clitóris da mulher. Então é importante saber a posição que ele vai conseguir ter um aprofundamento maior ali. Mas a mulher também, ela tem uma certa profundidade. Então, não, a mulher tem profundidade, mas E também não é um padrão. não é um padrão também. Mas quando já é um cajado mais avantajado, igual eu falei, tem posições que aí ele vai incomodar mais a mulher e vai também. Não é que vai bater no fundo da mulher, vai bater no útero da mulher. Não é assim também, não. Né? Ah, o cutuquê é o útero da mulher. Não, irmão, isso não é tão bom assim, não. Fica esperto. Né? Então, assim, aí tem algumas posições que podem machucar um pouco mais quando é avantajado. Então, tanto pequeno quanto grande demais, é saber a posição. Agora, o tamanho médio vai ser em torno de 13, 14, 15 até 17 centímetros mais ou E eu menos. duvido que não tem um homem que tá assistindo aqui que nunca mediu. Ah, já demais. Eu duvido. E para poder medir. Você tá medindo de novo pra tentar pra saber. E para poder medir, você não vai esticar a pele, não, tá? Porque aí não adianta, o cara quer esticar a pele assim ainda, não é assim, não, irmão. Não vai roubar, não. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, eu vou ler do jeito que tá aqui. Por favor. Jogar no chão é pecado? Ah, tá. Quando a pessoa vai ejacular ali. E- Pode falar, né? Falei, né? Pode. Tá, depois você corta. Não, é o jeito que tá escrito aqui também. Jogar no chão é pecado? De acordo com a visão católica, sim. Já na igreja católica já tem toda essa questão já em relação ao sêmen. Já na igreja evangélica já não tem toda essa tradição. Então, de acordo com os evangélicos, não tem problema de você poder ter o famoso coito interrompido. Sim. É quando você ele começa a relação sexual, mas você não quer engravidar, tá com medo de camisinha, enfim, e aí você vai e ejacula. Agora, jogar no chão sozinho, que aí já é masturbação, aí é pecado, varão. Aqui já é uma resposta mais pastoral. Crente separado pode casar de novo? Deve. Não só pode, como deve. Inclusive, eu faço muito casamento assim. Se quiser, me chama. Inclusive, pode casar demais. Fantasia a gente falou. Até qual ponto que o ciúmes é saudável? Até o ponto onde que não se torna doentio. É importante, né? A sua esposa saber assim, peraí, com quem que é essa menina aí, hein? Você saber assim, peraí, não, essa roupa você não pode usar. Então até isso aí é saudável, mas agora quando você já quer controlar demais a pessoa, quando deixa de ser ciúme e começa a se tornar possessividade, aí já não é saudável. É o excesso. Tudo aquilo que é em excesso é prejudicial. Bom.
Menos o sexo. De mesmo sexo. Aí é 7 vezes por semana. Me perguntaram aqui, ó, qual que é a média semanal? Então, né, também em relação a isso aí, não existe um consenso. A média Esse semanal. aqui deve estar fazendo muito pouco pra ele perguntar qual que é a média semanal. Ele tá querendo mostrar pra esposa dele isso Tá, aqui, provavelmente. Então, assim, a média semanal é aquela que não gere falta. A frequência é aquela que não haja falta, porque tem casais que fazem duas vezes por semana e tá top, então de boa. Tem casal que faz uma vez por semana e tá filé. Tem casal que é 4, 5 vezes por semana. Então vai de acordo com a dinâmica do casal. Então não tem uma regra de tem que ser todos os dias, 3 vezes ou 5 vezes. Vai de acordo com o que não gere falta e, de novo, nem excesso. Porque tem muitos casais também que às vezes o homem já tem problemas nessa área, e até problemas de afirmação. Ele quer se afirmar sexualmente. Então Sim. ele quer fazer todos os dias. E quer quase que obrigar a esposa a fazer todos os dias também. Então o excesso também nesse sentido, aí também já é errado. E aí cabe, Fine, saindo fora dessas perguntas, o homem talvez procurar o sexólogo para a mulher, para tentar trazer ela, ou a mulher procurar o sexólogo para tentar trazer o marido? Sim, vale para os dois. É porque é importante cada um poder se entender. Então, às vezes, de fato, é importante a mulher conseguir, né, reconhecer como que ela vê a relação sexual, como que ela enxerga, porque, como a gente falou aqui no início, a mulher tem muitos tabus, muito mais do que os homens em relação a isso. Então, às vezes acontece da mulher mesmo não conhecer o seu próprio corpo. A gente já cansou de atender mulheres onde que a pessoa tem 10 anos de casado, nunca teve um orgasmo, porque não sabe lidar com o seu próprio corpo. E explica para a mulher o que é esse orgasmo, que às vezes a pessoa realmente não sabe o que é orgasmo, porque o homem ele sabe o que é sentir esse prazer se masturbando ou ejaculando, né? Não vou Sim. falar a outra palavra que veio na minha cabeça. Mas a mulher, às vezes, de fato, ela não sabe, porque é o que você falou. O homem, ele já cresce com aquilo ali na cabeça, com pai, vô, tio, brincando e falando. A mulher não, né? E para o homem é visível, né? Então, assim como ele ejacula, ele já vê o sêmen saindo. A mulher nem sempre sai. Então, a mulher pode sair ali um certo líquido. Em alguns casos, cerca de 4 a 5% das mulheres conseguem ter o squirt, que é quando, né, ali na relação sexual, então elas jorram um líquido muito grande ali, que não é xixi. Mas então, para a mulher, se ela tem essa dúvida, é porque ela nunca teve orgasmo. Porque o orgasmo, ainda mais para a mulher, inclusive o orgasmo da mulher demora mais do que do homem. Tá? Não é que vai demorar 1 minuto, não, tá? Mas alguns segundos a Sim. mais. Então, para a mulher, o orgasmo é quando de fato você perde as forças, é quando você sente as suas pernas tremerem, é quando a sua respiração fica ofegante, é quando você sente ali, né, a contração tanto ali da vulva como também das pernas. Então, isso é um orgasmo. E trai uma vez, sempre trai. Essa é uma pergunta que sempre aparece em consultório, inclusive, de quando há traição. Não é uma regra, né? Tem muitas pessoas que traem uma vez e traem novamente? Tem. Mas também tem muitas pessoas que traem uma vez e a pessoa se arrepende tanto amargamente sobre isso que ela não trai nunca mais. E quando a pessoa já vem de uma prática de adultério há muito tempo, é possível ela de fato interromper aquilo e não trair mais? É plenamente possível. É difícil? É difícil. É o que a gente falou, a pessoa ela vai precisar ali ficar o tempo inteiro com a guarda levantada. O tempo inteiro vigilante. Porque se ela fraquejar um momento, se ela começar a seguir pessoas demais na internet, se ela começar a ver conteúdos ali demais que não são bons, então ela vai sempre ter um pezinho para isso. Então ela precisa ficar o tempo inteiro vigilante. Da mesma forma que uma pessoa que já usou drogas. E ela precisa também se policiar naquilo que ela vê, nas amizades que ela tem também em relação a isso. E talvez assim, em qual frequência. É uma frase que eu já ouvi, que de fato, né, não existe um ou outro somente que é errado. No casamento a gente vê que sempre tem os dois lados da moeda. O parceiro ele pode procurar essa traição e esse adultério por culpa, entre aspas, desse outro parceiro que não satisfaz ele, que não busca satisfazer. A traição ela parece que vai ser o caminho mais fácil, quando não há, né, um tipo de companheirismo na relação. Mas se não está tendo esse companheirismo, se não está tendo essa conexão, então antes de poder pensar em trair, tenta resolver. Porque às vezes a gente espera tanto da outra pessoa, mas a pessoa nem sabe que tá tão ruim assim. Sim. Então a pessoa ela quer simplesmente justificar um desejo que ela está tendo. Depois de 12 anos, aqui é um comentário, depois de 12 anos de casamento, parece que somos apenas amigos. Como eu resolvo? Vocês perderam o erotismo. Vocês se tornaram, desculpa, vocês se tornaram apenas companheiros, apenas amigos, mas que talvez dividem o mesmo teto, as mesmas funções, dividem contas, mas perdeu-se o erotismo. Então, o que a gente falou aqui no início também, é importante o casal
aprender a manter esse erotismo, entendendo que não adianta, em relações duradouras, não adianta esperar que o desejo vai simplesmente surgir do nada. Esse desejo precisa ser provocado. É quando tá os dois ali numa segunda-feira que seja, sem filho, sem nada, tá vendo Netflix e fala assim, não estão fazendo nada, né? Vou começar a beijar para ver o que vai dar. E aí você vai ter que procurar o desejo, que aí depois que o desejo vem, aí vai começar a excitação e tudo mais. Então o processo é diferente. Quando você é solteiro, vem a excitação do nada, para depois você querer ter o orgasmo. Já no casamento duradouro, você vai ter que provocar esse desejo antes. Como lidar com a mulher que fala que tô com dor de cabeça? Jejum e oração. Não, mas às vezes, irmão, é até importante também, né, entender duas coisas. Às vezes o marido não está sabendo fazer o sexo da forma certa. Muito homem acha que é tão bom de cama. Escuta só, marido. Você acha que você é bom de cama. Se você fosse tão bom de cama como você acha que era para sua esposa te querer todo santo dia. Nossa. Então talvez você só pensa que você é, mas você não é tão bom assim. E acontece muito disso porque muitos maridos nem sabem dizer se a esposa já chegou no orgasmo ou não. Tem marido que não sabe, que vai lá só preocupa com a satisfação dele, Sim. mas não tenta entender o que a esposa gosta, se a esposa está sentindo prazer ou não. Então isso pode explicar muito essa dor de cabeça aí. Ou também, muitas das vezes, é a própria mulher que também não sabe reconhecer o seu próprio corpo. Então ela enxerga a sexualidade ainda como se fosse uma tarefa, como se fosse mais uma obrigação ao longo do dia. Então é uma contribuição dos dois. O homem saber entender o que a mulher gosta na relação sexual e a mulher também saber mudar ali a sua visão sobre o que é o sexo. Isso aqui eu posso expor quem perguntou, Léo Silva Bike. Ai, meu Deus. Quem é o seu psicólogo, Fire? Léo Silva. Esse aqui eu posso falar. Ele é fera. Não é nada de polêmica, não. Mas quem é o seu psicólogo? O meu psicólogo, hoje em dia, o meu psicólogo está sendo Deus. As minhas orações diárias. Mas é importante todo mundo ter alguém onde que de fato possa confiar e ter alguém onde que possa, né, também se expor. Sim. Né, porque ninguém vence uma guerra sozinho. É um legal também que tem a Gabi do lado, então acaba que um aperta o outro, sempre Não, tem uma outra isso, ali. Aí vem um casamento também que ajuda tudo, também Ajuda facilita pra muitas caramba, né? coisas. Cara, aqui a pessoa fez bastante perguntas. Como a igreja pode acolher pessoas, e aí eu não vou ler stand de sigla homossexual, Sim. sem abrir mão de suas convicções bíblicas? Assim como a gente também conversou, né? Então a igreja, ela não vai tentar mudar a pessoa. A igreja vai tentar simplesmente fazer com que a pessoa se entenda e colocar Deus na vida dessa pessoa. Quem vai dar o movimento, quem vai dar a restauração, quem vai dar toda a transformação é o Espírito Santo. Não adianta a igreja querer fazer o papel do Espírito Santo. Não adianta assumir esse papel. Então a igreja vai saber acolher, vai tentar entender. E aí depois que o Espírito Santo faz a obra dele. Hum, hum. Talvez você já respondeu aí, mas talvez responda de uma forma mais abertamente. Qual é o maior erro que os casais cristãos cometem quando falam ou deixam de falar sobre sexo dentro do casamento? Como podem construir uma intimidade mais saudável? Tem muitos cristãos que depois que eles casam, né, que ainda ficam cheio de dedos demais, ou quer trazer demais, né, aquilo que o mundo prega para dentro do casamento, Sim. ou então eles querem ser santos demais. Para tudo é pecado. Então são os dois extremos. Então é saber enxergar de fato aquilo que é bom para o outro, é saber conversar. O mais importante no casamento, tão importante quanto o sexo, é ter um diálogo sexual, é saber conversar sobre sexo. Então, quando o casal aprende a conversar com leveza, aprende a ter muito mais liberdade, tudo flui. O sexo não começa na cama. O sexo começa no diálogo. O sexo começa ali nos olhares, começa quando o casal aprende essa comunicação sexual. Boa. Essa pergunta aqui já respondeu assim por alto, mas eu vou fazer ela. Ela é polêmica. Na sua compreensão das escrituras, então você quer saber uma opinião pastoral dele. Existe espaço para um casamento homoafetivo vivido com amor, fidelidade e compromisso diante de Deus? Por quê? Então, de acordo com a Bíblia, não. Porque por mais que eu sei que vocês dois possam né, ter um desejo legítimo pelo outro, vocês dois possam ser sinceros um com o outro, vocês dois possam ali, né, buscar, né, ser até fiéis um ao outro, mas de acordo com a Bíblia, a grande questão é que o homem foi feito para estar com a mulher. Deixará o homem pai e mãe, tornarão uma só carne com a sua mulher. Então a grande questão, porque Deus ele preserva a vida.
Então, sobre a questão afetiva, é que não há possibilidade de geração de filhos. Ah, mas eu conheço um casal que já adotou. Inclusive, eu tenho também. Eu conheço pessoas que já adotaram. Só que, mesmo assim ainda, para Deus, o mais importante é a criação da família. De acordo com as Escrituras, né, a família ela é muito mais constituída através de homem e de mulher. Boa. Sou católica e ela cristã. E aí tá falando de mãe e filha. Uhum. Ela está prestes a se casar. Ela está prestes a se casar. Como eu, né, sendo pai ou mãe, posso conversar sobre sexualidade e casamento com a minha filha sem romper o relacionamento e manter o amor e o respeito por ela. Então, e aí você já vê já o medo que é de falar sobre sexo. Muitas vezes na terapia, na sexualidade, na sexologia, a gente vai perguntar, igual eu já fiz aqui mesmo, né? Se os pais já falaram sobre sexo. A grande maioria vai falar que não conversaram. Então, né, eu atendo uma pessoa, por exemplo, né, não são mais várias pessoas já, Uhum. onde que falou onde que ela é mulher, e assim que ela fez 10 anos, a mãe ela simplesmente deu um manual para ela, comprou um livretinho para ela, falou assim, tá aqui, ó, que você precisa saber de menstruação, de TPM, tá aqui. Então, de tamanha vergonha que era falar sobre isso. Inclusive, olha só que dado interessante, tá? Quanto mais, né, a família sabe conversar de sexo com a mulher, isso vai propiciar para a mulher conseguir ter muito mais desejo. A grande questão, porque o desejo, escuta bem, o desejo, ele não vem só pelas questões hormonais, mas o desejo, ele vem através daquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa e aquilo que você fala. Então, para muitas mulheres, o desejo é muito mais castrado, não pode falar, não pode pensar, não pode ouvir. Sim. Então, a mulher já aprende que não pode ter E desejo. quando fala, às vezes ela é considerada fora da caixa, para não falar Isso, outra exato, é palavra. considerado já como se fosse promíscuo, alguma coisa É, nesse sentido. Então, quando a mãe já tem esse contato de poder saber, né, ter esse diálogo com a filha, então ajuda até no casamento para que a filha consiga ter mais desejo e consiga ter uma sexualidade muito mais saudável. Então, nesse caso, é só chegar a conversar. Não tem muito o que fazer, não tem muitos dedos. vamos fazer um bate-bola? Bora. Perguntas rápidas com respostas rápidas. Maior problema dos homens. Pornografia, Maior problema das mulheres. vergonha. O pior conselho sobre casamento. É o conselho sobre casamento. Caso você tenha vontade, Uau. O maior mito sobre sexo. o maior mito é achar que o seu desejo deve ser vivido. Nem sempre todo desejo deve ser vivido. Uma verdade que quase ninguém aceita. Ó, Né? fica à vontade. Você riu porque pensou de primeira alguma coisa. Mas é que eu acabei de responder. É que nem todo homem é tão bom de cama assim. E todo homem que é viciado em pornografia, não vou dizer todo, mas 90% dos homens viciados em pornografia são péssimos de cama. Uma pergunta que você gostaria que te fizessem. Tem? Me fizessem? Rapaz, agora me apertou. Ou talvez uma pergunta. Vamos mudar então. Uma pergunta que você ouve com mais frequência. Mais frequência? Né? Como melhorar a vida sexual? Isso aí é o que eu mais ouço hoje em dia. Te conheceu já tá te perguntando. Exatamente. Qual que é o tipo de casal mais difícil de ajudar? É aquele que para tudo ele tem uma opinião formada. Eu acho que isso é tudo na vida, né? Exatamente, é para tudo, né? Então eu já tinha aquele hino, aquele louvor, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. É igual a P Cazuza, falando do. foi quem falou? Foi É Cazuza mesmo, não? Cazuza, não é eu. Não sei, é um cara mais antigo ainda. Esqueci. Eu acho engraçado quando o AP fala do bar do Joel. Bar do Joel. Exatamente. O que destrói qualquer relacionamento? Omissão e mentira. O que fortalece qualquer relacionamento? Cumplicidade, lealdade, diálogo. Agora, quem que é o Fine fora da internet, Fine? Um cara caseiro, gosto de ficar em casa, É amo ficar com mesmo? meus filhos. São duas meninas e um menino, não Não, é é? uma Como é que menina, é? a Sara de 7 anos e o Benjamin de 3,5. É, o Benjamin é uma graça. É bonito demais aquele menino. Então, por mais que eu tô ali, né, o tempo inteiro, seja na internet, seja palestrando, atendendo, eu sou altamente, perigosamente caseiro. Sou quase que antissocial. É mesmo? Sou- Mas trata pessoas e não consegue ser antissocial ainda. Nossa, eu amo ficar no meu cantinho, minha casa, com meus meninos, minha família. Eu sou muito caseiro. Que isso, cara. Eu já ouvi falar de fato que você é muito fechado. Mas é eu uma sou característica. Sim, não é que eu sou fechado, tá, irmão? Às vezes tem impressão que eu sou muito sério, mas não é. Não, agora a gente tá vendo que não é nada É. sério. E ele fala abertamente um monte de coisa no Instagram. É.
Cara, qual que é o seu maior medo? Não dá conta de prover os meus sonhos e os sonhos da minha família. Eu acho que depois que a gente vira pai, que é aí que esse medo aflora mais ainda, né? Exatamente, né? É não conseguir projetar o nosso filho pra Exa- voar, como você diz, Isso, né, por exemplo. e não é só provisão financeira, tá? Mas em todas as áreas. Então, isso é uma coisa que eu sou muito atento, né? Cada questão dos meus filhos, qualquer coisinha que eles falam pra mim, eu escuto de forma muito ativa. E a sua moça já tem 7 anos, você Tem me disse. 7 anos, E isso. a Gabi já conversa com ela sobre sexualidade. Conversa, até com o Benjamin. Então, a Sara, desde nova, já sempre conversou sobre isso já explicamos o que é certo e o que é errado. E pra gente que é pai, como introduzir isso, a partir de qual idade, como que a gente introduz isso na criança? Pai? Assim que o seu filho perguntar, não tem idade, pode ser com 2 anos. E vem uma pergunta do nada, né? Do nada, pode ser assim, ah, pai, que camisinha? Ah, pai, que é sexo? Não vai falar de forma tão abertamente, tão explícita. Claro. Mas não vai falar que foi da cegonha, não vai falar que é uma sementinha. É de você poder expor. Ah, porque quando, né, os dois, né, depois são casados, né, tem o homem e tem a mulher, eles se amam, que aí vem o filho. Ah, o filho nasce como? Ah, vai ser do amor dos dois, que eles vão estar ali, né, na intimidade, etc. E é saber falar da forma que a criança consegue escutar, Sim. que ela dá conta de poder absorver. Então não adianta inventar história e não precisa poder fugir. E também sem tirar a inocência da criança. Exatamente. A criança, olha só, ela precisa sentir confiança em você. Se você começa a mentir sobre assuntos da sexualidade, o seu filho jamais vai trazer alguma situação que de fato aconteceu, possa acontecer com ele sobre isso. Então é importante você, além de ser pai, de ser mãe, também ser íntimo do seu filho, também ser amigo do seu filho. Ah, mas eu sou pai, eu não sou amigo. Tá, mas você vai ter que ter essa amizade. Nem que Sim. seja uma amizade de pai, para que o seu filho possa confiar em você. Tanto que a gente vê muitos casos de abusos que a criança, às vezes, é abusada da fase infantil ali até a adolescência, porque ela não consegue ter essa coragem de se abrir pro pai ou pra mãe. Exatamente, ou quando acontece uma coisa na escola também, então assim, ela não sabe dizer, não consegue porque não vê essa liberdade. E se ela não vê essa liberdade em você, ela vai ver no chat ali do joguinho que ela joga. Ela Sim. vai ver, ela vai ver nas redes sociais, vai ver com os amigos da escola. Então essa intimidade é gerada em casa Eu com lembro quão você. difícil foi falar com a minha mãe, a primeira vez que eu beijei na boca. E- Nó! Ela não- tava na cozinha fazendo almoço e pra falar que eu tinha beijado a menina na escola. E e- o medo de apanhar. Pois é, olha só o tabu que era, tão E grande. hoje é legal porque eu, mas a minha esposa, a gente conversa com o Noah. O Noah tem 3 anos. Uhum. Mas a gente explica ele as partes do corpo e nada de ficar falando pipi, o Lulu. Não, a gente não Sim, nomeia, a gente fala o nome do órgão de fato. sim, É claro que é o que eu falei, sem tirar a inocência da criança. exatamente. Sempre de um jeito infantilizado ali de ensinar. E minha esposa também é pedagoga, então ela Uhum. leva isso muito bem. Porque é o que você fala, é criar essa amizade e essa confiança que ele pode contar pra gente se alguém fazer alguma coisa. Exatamente. Cara, se você pudesse, pra gente caminhar pro final, deixar apenas uma mensagem pro casal que tá te assistindo agora, qual seria essa mensagem? Meu irmão, casamento não é fácil, mas não é impossível. Na verdade, casamento é tudo aquilo que você sempre sonhou. Porque você que está casado hoje, tenta lembrar, o que você mais desejava era estar com essa pessoa. Só que os problemas e as dificuldades se tornaram maior na sua ótica. Você começou a maximizar muito mais os problemas e os malefícios de poder conviver com alguém do que os benefícios e os milagres que acontecem no casamento. Então, deixa essa ótica negativa, punitiva, e comece a enxergar muito mais os milagres da vida a dois. Eclesiastes 4, 9 e 10 vai dizer: é melhor serem dois do que um, porque duas pessoas juntas podem ganhar muito mais e ganhar financeiramente. Harvard, por exemplo, já trouxe vários estudos já, onde comprova que o casal casado consegue ter pelo menos 76% a mais de patrimônio do que o solteiro. Uau. Então aquilo que Salomão falou há 4 mil anos atrás é aquilo que hoje a ciência já comprova. Ou seja, o casamento tem muito mais milagres, é muito mais possível você desfrutar de coisas maiores dentro do casamento. Porque depois em Eclesiastes 4:10 vai falar, porque se um cai, o outro ajuda a se levantar. Entenda, não é porque a sua esposa ou porque o seu esposo é diferente de você. Exatamente nas diferenças que há a completude. Mas para isso, basta você começar a enxergar muito mais as qualidades dela, as qualidades dele, para que você comece a desfrutar de fato os milagres do casamento na sua vida. Tá pregando muito pouco lá na igreja. Aí eu falei demais agora. Você falou, pedi um conselho só. Não, Já... que isso, tá doido? Fai, muito obrigado pela presença. Obrigado por falar abertamente sobre o assunto com a gente. É uma satisfação de fato te receber aqui e poder quebrar esse tabu. Eu quero ainda sentar com você e a Gabi aqui Por também favor, pra vai ser gente um falar prazer. de casal mesmo. Fazer pergunta pros dois e deixar cada um falar a sua opinião e ver duas mentes que trabalham na área
e que ao mesmo tempo são casados e correr sobre um assunto. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, fiquei à disposição, meu irmão. Aqui, Conta comigo satisfação. e é um prazer estar aqui. E para você que está assistindo até aqui, durante essa conversa nós falamos sobre pornografia, casamento, sexo, psicologia, sobre fé, mas talvez a maior lição que as pessoas precisam aprender aqui é que elas não precisam esconder as suas dores, né, Fai? Sim. Elas precisam encontrar um ambiente seguro para poder tratá-las. E a gente tem visto que Deus tem levantado pessoas dentro da medicina, pessoas dentro da psicologia, cristãs com a fé firmada em Deus para tratar esses tabus que por muitos anos não foi tratado dentro das igrejas. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Fine, o contato dele. Fique à vontade para chamar ele no privado. Saiba que é um profissionalismo assim extremo. Se você tiver que tratar de dor, de problema, é a pessoa certa, ele mais a Gabi, né? Casamento, se o seu casamento tá por um fio, saiba que ele tem solução de fato. Deus, por mais que Jesus fala sobre a carta ali de divórcio por causa da dureza do coração do homem, eu acredito que o casamento é um propósito de Deus de fato eterno, até que a morte separe. A gente sabe que tem problemas, duvido que alguém nunca pensou em algum momento separar, porque são problemas de fato, são dois problemáticos somando muitos problemas juntos, né? Mas eu espero que você tenha gostado desse episódio, espero que Deus tenha falado com você, esses conselhos que veio da parte do Fine, espero que tenha somado algo dentro da sua emoção, dentro da sua alma, tá? Eu espero que você possa compartilhar isso com muita gente, com muito casal que você sabe que está passando problemas e que precisa ouvir esses conselhos que hoje a gente conversou aqui. Curte esse episódio, compartilha ele, se inscreve no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de todos os episódios que estão vindo aí, porque vem muita novidade, hein? Tem muita gente boa pra gente poder bater papo, e eu vou trazer o Fine outra vez junto com a Gabi pra gente conversar sobre casais. Muito obrigado até aqui e até o próximo episódio.